Caros amigos, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Pascoal, sejamos todos muito bem-vindos para mais um momento de reflexões de um tema sob a ótica da doutrina. Para tanto, nos coloquemos em um momento de orações para pedirmos a Deus, a Jesus, que permitam aos espíritos mais elevados estarem próximos a nós, trazendo para cada um de nós todos os bálsamos que sejamos necessitados e merecedores. Que consigamos armazenar em nossas mentes e corações todos os ensinamentos de Jesus. Trago para refletirmos hoje do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Vamos refletir do Evangelho de Mateus, capítulo 17, itens 14 a 20, onde ele deixa para nós relatado que Jesus e seus apóstolos estavam fazendo pregações e curas, e que um homem pai de família foi até Jesus pedindo: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Ao que Jesus diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E nos relata Mateus que Jesus expulsou o demônio que estava importunando aquela criança. Nós espíritas sabemos que Jesus dialogou com o espírito ainda não evoluído, que ainda com intenções malignas, e o convenceu a deixar livre aquele menino. Mais tarde, os apóstolos vieram a ter com Jesus e perguntaram a ele: por que nós outros não podemos expulsar este demônio? Ao que Jesus respondeu a eles: por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. A que fé ou credulidade Jesus se referia? Será que era neles apóstolos ou no amparo divino? Com toda certeza, Jesus disse a eles que se eles acreditassem neles, naquilo que ele, Jesus, já havia mostrado e demonstrado para eles, que eles eram capazes, que eles tinham capacidade, eles teriam conseguido. E também que eles não tiveram fé no amparo divino. Não acreditaram, não tiveram fé de que Deus os ampararia e que eles iriam conseguir livrar aquele menino e dar um novo rumo para aquele espírito que estava perturbando aquele menino. Mas em que ser humano nós precisamos acreditar, puxando para o nosso momento? Em quem nós precisamos acreditar? Só em nós ou nos outros seres humanos também? Com toda certeza, nós precisamos acreditar principalmente em nós. Porque se nós não acreditarmos em nós, como que nós vamos ter condições de acreditar em outros? Nós seremos o quê? Um objeto que os outros conduzem? Um animal inferior que os outros conduzem? Precisamos acreditar em nós e termos fé em Deus. Afinal, todos nós somos filhos de Deus. Jesus nos disse que Deus jamais deixa um filho seu ao desamparo.
Mas com toda certeza precisamos acreditar nos outros seres humanos. Mas precisamos saber em quem acreditar e até que ponto acreditar. Jesus disse aos apóstolos, referiu-se à montanha. Mas a que montanha Jesus estava se referindo? Não era apenas a uma, eram a muitas montanhas que nós ainda temos conosco. Será que Jesus dizia as montanhas de terra, pedras, aquelas montanhas cobertas de vegetação e muitas com neve no seu cume? Com certeza, não é a isso que Jesus se referia. Jesus se referia a várias montanhas, começando pela montanha do medo que eles tiveram de não conseguir convencer aquele espírito. Por quê? Porque o medo, quando bem dosado em nós, ele nos livra de situações de periculosidades. Nos livra muitas vezes de nos ferirmos, até mesmo de perdermos a existência física. Mas este medo, quando exacerbado, quando exagerado, é um medo que nos tolhe as oportunidades de aprendizado, as oportunidades de vivência. Então, a montanha do medo, nós também precisamos aprender a dominar, a termos um medo, mas um medo dentro de um padrão aceitável. Não aquele medo de tudo e de todos os momentos e todas as situações. Precisamos ter fé em Deus, acreditar em nós e ter fé em Deus. De que seja a situação que for, só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Aquilo que está programado a acontecer conosco. A montanha da ignorância é outra das que Jesus colocou naquele, diríeis a esta montanha. A montanha da ignorância que não nos permite evoluirmos. Para nós evoluirmos, precisamos conhecimentos. Não é à toa que o Espírito de verdade, ou seja, Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, traz uma mensagem lá no item 5. Uma mensagem como todas as outras, muito belas, mas esta, lá no finalzinho da mensagem, nos traz um chamamento muito importante. Nos diz o Espírito de verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. O Espírito de verdade ali nos diz, você precisa se amar para então buscar o conhecimento, para sair da ignorância, para assim poder evoluir, para assim poder acreditar em ti e ter fé em Deus. Mas para isso, nós precisamos dominar a terceira montanha, que é a montanha do orgulho. Por quê? Porque esse orgulho é o pai de todas as outras montanhas. É o criador, é a origem de todas as outras montanhas. É por orgulho que nós não aceitamos, que nós temos muitas ignorâncias em nós. É por orgulho que nós não aceitamos que outros seres humanos possam ter mais conhecimento que nós. E que acima de toda essa humanidade existe um Deus. Um Deus que é a fonte, é a origem de tudo que existe. Outra montanha que Jesus também colocou subjetivamente ali é a montanha da preguiça. Esta montanha é uma montanha que nos leva a permanecermos inertes, a permanecermos estáticos, a não nos movermos para sentido nenhum. Regredir não conseguimos,
porque é contrário à lei da natureza, mas não nos permite evoluir. Ficamos estacionados, como nos dizem muitos grandes conhecedores da doutrina espírita, de que estamos praticamente estáticos, espiritualmente falando, há 3.000, 3.500 anos. Precisamos dominar, então, a montanha da preguiça, porque esta montanha nos leva a terríveis obsessões. Outra montanha que Jesus também colocou ali, a montanha do egoísmo. E esta montanha nos leva a não percebermos o nosso irmão de caminhada que está ao nosso lado, buscando fazer esforço para junto conosco caminhar. Mas pela montanha do egoísmo, nós pensamos única e exclusivamente em nós. Precisamos dominar esta montanha. Outra montanha, a montanha do ódio. E essa é outra das piores montanhas que nós podemos ter em nós. Todos nós ainda a temos, em maior ou em menor quantidade, mas ainda temos. Porque o ódio, num degradê, como diríamos, ele vai parar nas mágoas, nos rancores, nos ressentimentos. E nós precisamos dominar também esta montanha, porque esses ressentimentos são venenos que nós tomamos, querendo que aquela pessoa que a gente acha que nos magoou, que nos feriu, morra. E na realidade, quem está entrando num processo degenerativo, neste caso, somos nós. Teríamos muitas outras montanhas a continuarmos falando. Mas vamos ficar por estas. E com toda certeza, se temos fé em Deus e em nós, essas montanhas deixam de existir. Mas precisamos nós fazermos o nosso esforço, porque todos nós somos capazes. Todos nós temos competência. Deus criou a todos nós, simples na forma de ser e ignorantes no saber, mas em condições de chegarmos a ser Cristos e estarmos como ministros de Deus, como é Jesus, que está próximo a Deus, recebe as ordens, as orientações diretas de Deus. Todos nós iremos chegar a esse padrão e depende única e exclusivamente de nós mesmos. O ser humano que acreditar em si e ter fé em si e em Deus é capaz de grandes obras. Essas grandes obras, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas são as grandes obras que a gente vê pelo mundo todo? Basta nós pararmos e pensar. Jesus é um espírito como nós. Teve o mesmo princípio que nós. Claro que há bilhões ou trilhões de anos, não sabemos exatamente. Mas quem que moldou a Terra, sob orientação de Deus, mas quem que moldou a Terra? Jesus. Algum ser humano que aqui está, por maior sumidade de inteligência e capacidade que seja, tem essa capacidade? Não. Não. Mas, para Jesus, uma obra natural. A capacidade de Jesus de transformar água em vinho precisou de conhecimento, que ele tem todo conhecimento, e de fé, que ele iria conseguir. Se alguém não sabe qual o processo para transformar água em vinho, pesquise na internet e vai ver que dá quase para se dizer que foi um milagre, mas não foi. É uma obra natural que Jesus fez através de seu conhecimento e de sua fé. Muitas são as obras, muito grandes,
criadas para o bem e para o mal. Para o bem, basta olharmos para o lado que quisermos e a gente vê obras maravilhosas, criadas por seres humanos, com um amparo espiritual, com certeza, mas criadas por seres humanos que acreditaram em si e que tiveram fé de que conseguiriam, com um amparo superior, realizar aquelas obras. Mas vemos também obras criadas para o mal. E que cada um de nós pense em tanta coisa que tem criada para o mal aí, mas que vai, em breves tempos, deixar de existir. Porque o nosso mundo, Terra, está em evolução, como tudo criado por Deus evolui. E nós já vamos nos reportar com maior profundidade quanto a isso. Mas estas obras criadas para o bem, vamos usar o bem, não vamos pensar no mal, é obra de fé humana e fé em Deus. Nunca podemos nos esquecer disso, porque tem a fé humana e a fé divina. Mas nós podemos classificar a fé em suas variações, nas duas variações? Claro que sim. Nós podemos ter fé em Deus e naqueles que falam em Deus. E quando nós temos fé naqueles que falam em Deus, para tentar nos conduzir a termos fé em Deus, se nós não a tínhamos, isso muitas vezes nós estamos por um caminho errado. Por quê? Porque essas pessoas que falam em Deus são passíveis de erros. São passíveis de cometer atos que não são legais. São passíveis de dizer coisas que daqui a pouco desmentem tudo aquilo que falavam. Ou fazer coisas que desmentem aquilo que falam. E isso leva muitas pessoas a desacreditar em Deus. Aquela fé que começavam a ter, deixam de ter. Porque eles têm como fonte da sua fé um ser humano. Alguém que por falar muito bonito, alguém que por apresentar Deus de uma forma maravilhosa, leva-os a pensar em Deus de acordo com aquela pessoa. E se essa pessoa comete um erro que venha a público, um erro meio grave, muitas são as vezes que essas pessoas deixam de acreditar em Deus. Por quê? Porque aquela pessoa representava Deus para eles. E em geral essa fé é cega, é uma fé fanática. E toda fé cega e fanática é uma fé de curta duração. Qualquer tropeço que aconteça na vida dessa pessoa, ela vai deixar de acreditar em Deus. E normalmente esta fé tolhe todas as liberdades da pessoa que está começando a acreditar em Deus. Essa fé não pode existir por muito tempo. A fé em Deus não pode ser cega. Precisa ser raciocinada. Precisamos saber em que estamos acreditando, por que estamos acreditando. E nós já vamos ver logo adiante a fala de Allan Kardec sobre isso. A fé cega é uma fé cheia de mistérios, medos, milagres. Portanto, uma fé frágil. Porque aquela pessoa que está começando a acreditar, a ter fé em Deus, ela vê outras pessoas que estão progredindo, estão evoluindo financeiramente, na questão de saúde, em amizades, na vida social, e ela fica ali naquele pede a Deus, e não está na sua programação espiritual, ela evoluir socialmente, ela evoluir financeiramente, está na sua programação espiritual, ela precisar atravessar dificuldades com saúde. E como ela tanto pede e não recebe,
porque não está na sua programação espiritual, ela para de acreditar em Deus. Portanto, é uma fé extremamente frágil. Já naquela fé raciocinada, quando a pessoa sabe no que está acreditando e por que está acreditando, não há mistérios. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus e não quem é Deus, o que os espíritos superiores responderam a ele? Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas, fonte primária de tudo que existe no mundo. Aí, a pessoa, aquela que está começando a ter fé, que está buscando a ter fé, ela só um pouquinho. Se Deus é a fonte primária de tudo, tudo que existe é obra de Deus. Mas quando ela vai estudando ali no Livro dos Espíritos, que ela vai ver que aquilo que há de ruim no mundo não é obra divina, é obra do ser humano pelo seu livre-arbítrio, ela passa a ter certeza de que tudo que há no mundo de bom é obra de Deus. O que há de errado é obra do ser humano que ainda não evoluiu, mas que vai evoluir e que vai um dia passar a fazer apenas e tão somente o bem. Não há mistérios numa fé raciocinada. Não há mistérios. Por quê? Porque não há milagres. Não há milagres. Há ações que levam a determinadas situações. Esta é uma fé verdadeira e que dá suporte a qualquer situação. Vamos pegar outra situação. O desencarne de um familiar. Quando na doutrina espírita a gente sabe, não é acredita, a gente sabe da reencarnação, o desencarne, não morte, o que morre é o corpo, o espírito, que é o que fornece toda a capacidade intelectiva para o corpo, o espírito sai deste corpo, então ele desencarna. E quando há o desencarne, nós espíritas temos o conhecimento de que dali a algum tempo, sabe-se lá quanto, todos nós iremos desencarnar e nos reencontrarmos na dimensão espiritual. Isso nos dá suporte para sofrermos com o desencarne de um familiar, de um ente querido, alguém que nós amamos profundamente? Claro que sim. Vamos sofrer? Sofremos mesmo. Mas não é aquele desespero de eu nunca mais vou ver o ser que amo. É um até breve. Porque uma vida, por mais que seja de 100 anos, é um piscar de olhos da eternidade. Então, é uma fé que nos traz calma, paciência, humildade e aceitação para qualquer situação na nossa vida. Hoje, o mundo terra passa por uma convulsão muito grande, deixando de ser mundo de provas e expiações, passando para mundo de regeneração. Aquele que tem fé em Deus sabe que este momento vai passar. Eu, Ciro, talvez não chegue ao final desta reencarnação com o mundo terra já vivendo plenamente o mundo de regeneração. Mas eu sei que eu sou um trabalhador desta hora e que eu preciso fazer a minha parte para que isto ocorra. Porque em uma próxima reencarnação, se eu tiver merecimento de ficar aqui na Terra, eu vou encontrar um mundo melhor. E este conhecimento do Espíritas Instruí-vos me traz calma, me traz tranquilidade.
Não me leva ao desespero do que vai ser do nosso mundo, o que vai ser de todos nós. Porque vai que de repente comecem a explodir bombas e mais bombas e destruam o mundo Terra. Como nos diz um grande palestrante espírita, Haroldo Dutra Dias, o máximo que pode acontecer é todos nós desencarnarmos e na próxima reencarnação encarnarmos em outro mundo. Nós, espíritos, não morremos. Morre o corpo. E segundo os nossos merecimentos, vamos para um ou outro mundo depois. Se tivermos procurado fazer o bem, iremos para um mundo, no mínimo, do mesmo padrão do mundo Terra, ou talvez melhor um pouco. Mas esta calma, esta tranquilidade, o que nos traz? A fé raciocinada. Fé raciocinada de que Deus é Pai. Deus é o Senhor de tudo e de todos. E que no mundo, no universo, só ocorre aquilo que Ele permita ocorrer. Mas existe alguma receita para se adquirir a fé? Será que pode se dizer, olha, faça assim, faça assado e tu vai adquirir a fé? Não. Não existe. A pessoa que ainda não aprendeu a ir buscar a fé, não tem receita mágica. Não tem receita de bolo nenhuma que consiga levar uma pessoa a ter fé. É impossível. Não existe. Mas o porquê da falta de fé? Por que tem tantas pessoas que perdem a fé ou que nunca tiveram fé? Orgulho, egoísmo, vaidades, medo, ignorância. Isso é o que leva muitos a não terem fé. O orgulho por quê? Porque eu não aceito que tenha alguém com uma capacidade maior do que a minha. Eu sou capaz de criar tecnologicamente uma infinidade de coisas. Não eu, essa pessoa. Eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Com muita dificuldade, uso a tecnologia. Preciso sempre de amparo de pessoas, em especial da minha esposa, para poder usar. Mas tem pessoas que têm essa capacidade de criar tudo isso que nós usamos. E são pessoas, muitas vezes, que não admitem que tem alguém com mais capacidade que eles. Mas se nós olharmos só o planeta Terra, qual ser humano teria capacidade para criar o planeta Terra? Ninguém. Mas são pessoas que por orgulho não aceitam que haja um Deus. Alguém com a inteligência suprema. As vaidades entram de carreirinha com o orgulho. E o medo de que se existe Deus, eu ouço muito falar em inferno. Então eu não acredito em Deus para eu não ir para o inferno. É aquela criança que por medo vai dormir e cobre a cabeça. Ou muitos adultos que quando vão dormir à noite precisam deixar uma luz acesa no quarto, ou uma luz que incida sobre o quarto, por medo. Não acreditam em espíritos, mas têm medo de fantasma. São pessoas que têm medo daquilo que não acreditam existir. Então, para isso, é que a gente diz que a fé cega e as desilusões com alguns representantes de religiões levam muito a se tornarem céticos. E isso é aquilo que eu falei lá no início. Quando as pessoas acreditam em Deus através de outras pessoas.
Ah, o Ciro fala tão bonito em Deus, eu vou passar a acreditar em Deus porque o Ciro fala bonito. E dali a pouco sabe que o Ciro saiu na rua ali e chutou o cachorro. Vou deixar de acreditar em Deus, né? Que se viu o Ciro fazer isso. O avanço da ciência também contribuiu muito para que muitos fossem os que não acreditassem em Deus. A ciência maravilhosa e vem nos acompanhando desde o início da civilidade, há milhares de anos. Mas quando houve a separação da ciência com a religião, porque a ciência em princípio era ligada à religiosidade, aquilo que a religião permitisse, as pessoas podiam pesquisar, podiam falar. Mas dia chegou, lá no Renascimento, em que separaram-se. E aí a ciência passou a negar Deus. Por quê? Porque pegaram um corpo e foram dissecá-lo, foram cortá-lo em fatiazinhas mínimas, buscando encontrar a alma lá dentro. E como não a encontraram, passaram a negar a Deus. Mas hoje, muitos são os cientistas que falam em Deus, que vêm a público demonstrar a sua fé em Deus. Afirmam publicamente. Vários são os exemplos, mas vamos pegar exemplos brasileiros. Associação Médico Espírita Brasileira. Grandes estudiosos, grandes cientistas, todos espíritas, que estudam profundamente a doutrina espírita, as obras principalmente básicas, as 5 obras básicas, e aquela sequência de livros que começa com o Nosso Lar, estudar profundamente e mostrar ali que realmente a doutrina espírita fala em Deus com certeza e que Deus realmente existe. E como disse agora há pouco, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E quando a ciência nos traz com razoabilidade determinados tópicos, a doutrina espírita diz a mesma coisa e muitas vezes mais profundamente. Então, esta é uma doutrina que pode encarar a razão em todos os momentos. E essa, então, nos dá essa fé inabalável. Uma fé raciocinada, uma fé que não há nada que consiga fazer com que ela trema, com que ela sucumba. No Evangelho nos diz, a mensagem lá no capítulo 19, que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E nos diz o Espírito lá que fé proveitosa tem que ser ativa. A fé, para ser proveitosa, tem que ser caridosa. Porque fé, esperança e caridade são inseparáveis. Não existe uma sem as outras duas e vice-versa. Sem fé não há esperança. Sem fé não há amor. Em qualquer edificação de sentimento bom, não ressentimento, qualquer edificação de sentimento bom, este trio tem que estar junto. Ele está junto sempre. Não conseguimos dizer, eu tenho fé em Deus, mas eu não tenho esperança no mundo terra. De duas uma. Ou tu não tem fé em Deus, ou você tem esperança e está com a montanha do medo se sobressaindo a tua fé. Muitos são os líderes que não demonstram fé. O verdadeiro líder é aquele que demonstra sua fé em todos os momentos da sua existência. Nos momentos bons, nos momentos ruins, o verdadeiro líder está sempre demonstrando a sua fé. Seja num momento de dor, seja num momento de perda financeira,
do desencarne de um familiar, seja num momento turbulento como o mundo terra agora está passando, o verdadeiro líder demonstra sua fé. Nós sempre devemos pregar a nossa fé pelo exemplo. Junto com essa fé, então, nós vamos pregar a esperança e a caridade. E como disse antes, um dos exemplos maiores, dos momentos mais difíceis para nós demonstrarmos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, é no momento de desencarne de algum familiar. É ali que nós demonstramos que nós realmente confiamos, temos fé em Deus. Por quê? Porque Ele, na sua inteligência suprema, nos criou simples e ignorantes para que nós evoluamos pelo nosso esforço. E quando nós vamos evoluir nas nossas reencarnações, que são incalculáveis. A doutrina espírita nos diz que não tem como nós calcularmos quantas reencarnações precisamos para chegar no topo de não precisarmos mais reencarnar. Que depende de cada um de nós. Mas que todos nós iremos evoluir de chegarmos ao topo de um Jesus, um Cristo. Então, no momento do desencarne de alguém, a gente demonstra a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade quando não ficamos chamando de volta aquele ser querido que desencarnou. Ele não vai conseguir voltar para o corpo. Ele vai apenas e tão somente sofrer do outro lado, porque ele sente, ele recebe lá a emissão dos nossos pensamentos. E nós pensando em amá-lo profundamente, nós o estamos prejudicando. Estamos demonstrando para ele, para todo mundo, a nossa falta de fé. Fé raciocinada. Que bom que nós já estamos aprendendo a ter essa fé raciocinada. É nós demonstrarmos também esta fé, mesmo quando estamos diante de uma zombaria. Olha, trouxa aí que acredita nisso tudo. Tá, tudo bem. Se não quer acreditar, liberdade de você, livre-arbítrio. Mas espero que em breves tempos tu comece a buscar a ter fé, porque senão vais continuar caminhando no lodo, sem sair do lugar. É sabermos que os milagres não existem. Agora, aquilo que acontece que para nós parece ser muitas vezes um milagre, são eventos naturais e são obras da fé. É o que nos diz a mensagem lá do capítulo 19. A fé humana e fé divina, então, fé humana é nós acreditarmos em seres humanos, mas também em Deus. Mas acreditar em Deus é ponto pacífico. Nós termos fé em Deus é ponto que não podemos nos abster. Precisamos buscar racionalmente crer que Deus é fonte primária de tudo. E quantas são as pessoas, por toda essa humanidade que nós vivemos no mundo terra, que tiveram grande fé em Deus e que acreditaram profundamente em si. Vamos pegar os grandes inventores que criaram, como Thomas Edison, a lâmpada, que fez mais de 1000 testes até conseguir dar certo. Que as pessoas olhavam para ele e zombavam. Quando é que tu vai parar com essa tua invenção de maluco? Não vai dar certo nunca. Já tentou mais de 1000 vezes e não conseguiu. O que é que Thomas Edison dizia? São mais de 1000 modos que eu sei que não vai dar certo. E continuou persistindo. E hoje nós temos a lâmpada, graças a ele.
Santos Dumont, o quanto Santos Dumont estudou e pesquisou e criou e não dava certo, até que há 120 anos, esse ano agora 120 anos, ele decolou do chão através do motor do próprio avião, andou 220 metros, aterrissou com tranquilidade. E outros seres humanos que acreditaram naquele evento, continuaram pesquisando, continuaram aprofundando os estudos, e hoje as naves espaciais, que começaram lá 120 anos atrás, andam por todo o nosso sistema solar. Foi usado também para o mal? Deixar de lado, vamos pensar no bem. Porque todo esse mal vai deixar de existir em breve na Terra. Porque aqueles que querem fazer o mal daqui estão sendo levados para outros mundos, onde vão aprender a amar a si próprios e depois aos irmãos de caminhada. Mas muitas outras foram as invenções. E não poderíamos dominar a todas. É impossível, né? Ficamos nessas duas. Mas erradamente a fé, então, sempre foi ligada à religiosidade. Erradamente. Porque só para a religiosidade não dá. A fé precisa ser em Deus? Precisa. Mas também precisamos ter fé em nós mesmos. Né? E os episódios tidos por prodígios, por milagres, então, precisam de quê? De conhecimento e de fé. Entenda-se aí a transformação de água em vinho que Jesus o fez na festa de bodas. Para quem não sabe, pesquise na internet o que é necessário para transformar água em vinho. Jesus tinha esse conhecimento, mas também tinha fé de que ele conseguiria fazer e fez. Com fé em Deus e em nós próprios, somos capazes de obras que aos olhos dos incrédulos são verdadeiros milagres. Os momentos difíceis que o mundo terra está passando irão acabar. Irão acabar. Por quê? Porque nada em a natureza fica estático. Tudo que Deus criou e continua criando é para evolução. Evoluem. O mundo terra, como disse, está deixando de ser esse mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração. Tenhamos confiança em nós, acreditar em nós que nós podemos suportar as dificuldades e fé em Deus, sabendo que Ele é nosso Pai, nosso Criador, que Ele é a misericórdia suprema e que a inteligência suprema é Ele. E que Ele jamais permite que aconteçam coisas no universo que não estejam programadas para acontecer. Pensemos nisso e que a paz e o amor de Jesus possam permanecer junto conosco, hoje, amanhã e sempre, agradecendo aos amigos espirituais pelo amparo que todos nós recebemos nestes breves momentos que aqui passamos, mas que eles continuem a nos amparar hoje, amanhã e sempre. Até uma próxima oportunidade, caros amigos.